Aconteceu este fim de semana na Viana, propriamente no complexo em que a UNITA geralmente faz o uso para as suas conferências, os seus congressos. Houve este 14º Congresso da UNITA e todos é de domínio público que estiveram em competição para a eleição do novo líder do partido e estes dois militantes do partido estiveram no binário, não é? Estiveram no binário e se esperava quem iria chegar primeiro. E finalmente o resultado foi anunciado, o pleito eleitoral correu da melhor forma, com transparência, havia telecâmaras a filmarem os votos, o sufrágio, não é? O escrutínio, melhor dizer, o escrutínio, e também o anúncio dos votos. E é preciso, antes de dizer, de repetirmos como é que foi o desfecho final, é necessário dizermos aqui que foi uma quermesse muito, muito bem organizada. Os delegados da UNITA demonstraram uma certa maturidade política e democrática ao mesmo tempo. Havia um espírito familiar entre os militantes, entre os delegados, embora que havia duas listas ou dois concorrentes e havia duas claques. E também havia uma claque neutra, que eram os convidados e aqueles que estavam ali em serviço. Não necessariamente convidados, mas por razões de trabalho estavam lá a exercer o seu trabalho jornalistas, entre outros, entre outras pessoas. Portanto, entre os convidados vieram várias figuras, várias individualidades africanas, principalmente africanas, de Moçambique, da Namíbia e de outras paragens. De Cabo Verde estiveram e em Angola também estiveram expoentes importantes de vários partidos. Houve lá representantes do Prajá, estiveram lá do Partido Liberal, na pessoa do presidente do Partido Liberal, esteve lá uma boa equipe do do MPLA, pensamos nós, estava a ser liderado pelo senhor Pinto de Andrade, e esteve lá também o senhor Pedro Neto, vimos lá o senhor Pedro Neto, vimos lá os pré-anunciados pré-candidatos, o Carlos Almeida, também o engenheiro António Venâncio. Entre outras figuras, estava lá José Gama, esteve lá também o advogado César, esteve lá o doutor Paquice, entre tantas outras que não consigo descrever todos eles aqui neste momento. Portanto, esteve lá a presidente do Tribunal Constitucional, que é um bom um bom testemunho, não é? Esteve lá no momento da abertura, viveu o ambiente festivo, viveu o ambiente de camaradagem que lá estava. E nós, os outros de longe, estávamos a observar e concluímos que foi um evento de facto, de veras, muito, muito, muito rico, muito ilustrativo, muito pedagógico para aqueles que ainda não conseguem dar o passo qualitativo em termos de democracia interna. Acompanhamos tempos atrás, não tão longínquo, mas muito breve, portanto, houve uma reunião extraordinária do do ordinária, ordinária, extraordinária. Bom, houve uma reunião do Comitê Central do MPLA, do qual um dos anunciados pré-candidatos foi
expulso do partido MPLA, que é o cônego, o cônego, o Valdir Cônego de Malange. Aqui ainda há muita conversa no terreno. Há muita conversa no terreno. O que dizer? O que devemos dizer é que, ouvindo do senhor Pinto de Andrade, um expoente para as reformas do Estado, da administração do Estado e blá blá blá, fez uma declaração que foi replicado por várias agências noticiosas, dizendo, não parafraseando o que ele disse, mas em síntese, que o MPLA está pronto para também, não também, está pronto para as múltiplas candidaturas e todos os militantes do partido, ou melhor, os militantes do partido que apresentam os critérios solicitados pelos estatutos e regulamentos do partido MPLA têm o direito e podem se apresentar como candidatos à liderança do partido. Agora, resta saber se haverá mesmo estas múltiplas candidaturas no próximo congresso do MPLA. Mas queremos abrir aqui um parêntese. Se este expoente do MPLA faz esta declaração, é uma declaração muito séria, é uma declaração não feita nos corredores, ela foi feita diante das telecâmaras e diante dos microfones. Portanto, é uma declaração oficial, enquanto representante do MPLA num evento tão simbólico da UNITA. Faz essa declaração, a nação e o resto do mundo captou e irá cobrar ao partido MPLA. Se todos os militantes podem, o porquê que até agora todos aqueles que já manifestaram se autodeclararam pré-candidatos e outros já solicitaram para que sejam escreveram cartas e deveriam já ter recebido respostas ou positivas ou negativas. Em termos administrativos, quando se escreve, depois se está na mesma cidade, o máximo seriam 45 dias. Estes pré-candidatos, estes militantes que se proclamaram pré-candidatos, deviam já ter recebido um sinal ou positivo ou negativo ou um sinal instrutor de como eles devem se comportar para poder então formalizar, não é? Formalizar os critérios, formalizar as suas pré-candidaturas. Até agora não existe um pronunciamento oficial do próprio partido. O que nós vimos, pura e simplesmente até hoje, em várias entrevistas, em várias ocasiões, o presidente do partido MPLA fez um pronunciamento que amuniu, não é? Que praticamente fez advertências que não adiantem avançar, não têm a minha bênção, têm que esperar a minha bênção. Nenhum deles tem a minha bênção, por isso ninguém deve avançar. Bom, nos estatutos do MPLA, nós nunca lemos que o presidente cessante deve abençoar aqueles que devem se apresentar como pré-candidatos. Aqui precisamos abrir bem as lentes das nossas telecâmaras, dos nossos binóculos e até, se for necessário, dos microscópios, porque há situações aí que se tu não tiveres aqueles microscópios de longo alcance, não é, com uma potência, digamos, estratosférica, não vamos conseguir compreender o que se está a passar e o que de facto vai acontecer. Então, preparem as lentes, preparem os microscópios e tantos outros instrumentos necessários para observarmos aquilo que vai acontecer a partir de janeiro de 2026.